Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com o início do primeiro podcast, o primeiro episódio do Pod Ataíde, e é grande satisfação que eu tenho um ilustre na parte de tecnologia, nosso amigo James, né? Queria agradecer a sua presença, de estar aqui hoje com a gente. E nada melhor do que você mesmo falar de você para nós, né, James? Se apresentar, quem é você, o que você faz e se apresentar para a galera. Não, muito bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje, falando de tecnologia. Sou James Camargo, sou líder de TI da Natura, das frentes de back-office, atuo aí muitos anos já com frentes de SAP, na Natura e outras empresas como a Unilever. E vou compartilhar um pouco aqui com vocês essa experiência toda, né? Não, maravilha. E para quem não sabe, né, pessoal, a gente tá falando de ERP, né? Mas, James, explica para nós o que seria um ERP para quem não conhece, né? O que é um ERP, o que ele faz, o que deixa de fazer, se é um sistema, se é de comer, explica pra gente. Não é de comer. Não é de comer. ERP é hoje o software de base das grandes empresas, né? É por ali que, obviamente, você concentra tudo, a maioria dessas informações, traz os seus dados, processa a entrada, a saída, contabiliza. É a camada de registro de toda a sua operação, né? É por ali que trafega os grandes volumes, né? Que é a sua operação hoje, para a sua operação funcionar. Eu entro por ali com os dados, eu coloco ali meus pedidos, eu coloco ali as minhas movimentações de materiais, eu controlo ali meu estoque, eu controlo ali minhas finanças, o meu supply chain. É a solução de base da empresa que necessária para que uma grande corporação funcione. Mas, assim, toda empresa precisa ter um RP? Porque, assim, quando você fala de controlar tantas coisas, mas será que o RP ele atende todas as empresas? É necessário ter um RP hoje? Se você tem uma operação que transforma algo, movimenta estoque, contabiliza, né? Uhum. Que tem que gerir algum serviço importante, né? Deveria ter um RP, né? Deveria ter uma solução de base. Alguns chamam isso de outras coisas que não seja exatamente um RP, né? Entendi. Mas ainda um controle você tem que ter, porque, como eu disse, é a fundação da empresa, é o seu principal motor, é um commodity de serviços e controles que você tem que ter hoje. Entendi. E hoje, para eu colocar um RP na minha empresa, né? O que eu preciso ter hoje? Eu preciso ter todo esse processo já mapeado que você mencionou, de criar um pedido, faturamento e assim por diante, ou não? Eu não preciso ter já mapeado isso, eu posso só chegar na minha empresa, vou comprar um RP, vou colocar um RP. Não, essa história é uma história longa, né? Ninguém sai colocando um RP numa empresa, como eu disse, um sistema de base, o seu principal motor ali da sua operação. Porque quer colocar um RP, tem que ter uma necessidade, ou seja, eu tenho hoje uma necessidade de controlar algo, né? Eu vou transformar um produto, ou seja, eu vou comprar, transformar e vender. Se eu faço isso de forma simples, né? E eu posso fazer isso de maneira arcaica, numa tabela em Excel, numa planilha qualquer, eu vou fazer. Agora, se eu colocar números em cima disso, 1 milhão, 2, 3, né? Complexidades, variações, etc., essa história começa a ficar bastante complicada e você começa a deixar de produzir dados importantes para o seu negócio. Então, era melhor que você pensasse numa solução de base como um RP para controlar o seu negócio, né? Então, quando você pensa em pequenas empresas, talvez o RP seja uma dúvida, mas para as pequenas e médias não é uma dúvida. É uma necessidade, é um commodity que a empresa precisa hoje para poder operar com ordem, né, e gerar os dados para surfar os hypes das IAs que hoje nós temos, né? Então, a resposta pragmática, sim, eu acho que toda empresa deveria ter, né? Um RP como base do seu negócio. E quando você mencionou, né? Pequena, média e também grande empresa. Se quem está nos assistindo agora tiver que colocar um RP, né? Imagina que como você poderia classificar, olha, para uma média, uma pequena, uma grande empresa, qual seria o melhor RP, né? Para quem estiver nos assistindo, tem desejo de saber o que eu devo escolher para a minha empresa. O que você falaria sobre isso? Essa é a pergunta, literalmente, do milhão, né? Essa é a pergunta do milhão, hein, pessoal? É a pergunta do milhão.
depende do seu negócio, né? Porque tem negócios que vão precisar de uma potência considerável, como um grande player do mercado, que é a própria SAP, né? E dentro da SAP ainda você pode encontrar variações de RPs, né? O RISE, que é a potência máxima, onde você vai poder configurá-lo da tua forma, moldá-lo à tua empresa, né? Obviamente cheio de regras, e outras variações desse mesmo RP da SAP que são mais simplificados. Ainda assim, são de grandes portes, que exigem um investimento, equipes de tecnologia robustas. Aí você olha para negócios menores, né? Ainda assim, você pode ter um SAP, né? Porém, você pode, obviamente, contar com opções como Oracle, como TOTUS, né? Existe uma infinidade de outros RPs no mercado de menor porte, que atendem essa demanda inicial que nós falamos, de transformar, de controlar um serviço, de controlar uma transformação de produto, de gerar o seu faturamento, que no final do dia você vai ter um grande contábil de tudo isso, né? Então, essa é a dinâmica que você tem que ter. Em grandes linhas, o que eu preciso, o que vai gerar valor para o meu negócio. E se gera o valor, aí sim eu pego parte desse valor e aplico, né, e invisto nesse RP. Porque isso gera controle, gera dado, e dado é o petróleo do mundo hoje, né? Entendi. E quando a gente fala de dados, né? Por que o SAP hoje todo mundo é fascinado por ele, né? Eu acho que, como não sei quem está assistindo agora a gente, né, tem vontade de colocar um SAP na sua empresa, né? Por que todo mundo, primeiro RP que pensa, vou colocar um SAP? Por que as pessoas têm essa visão da SAP ser tão grande ou ser a melhor? Por que disso? Bom, é como você disse, né? O SAP hoje ele tem a maior parcela do mercado pensando em grandes RPs, né? Ou seja, ela é a mais conhecida, né? Onde você vê mais investimentos em tecnologia, outros produtos acoplados, né? Então, de fato, o SAP hoje é a solução mais robusta pensando em ecossistemas, não só em RP, de grandes corporações. Então, a primeira coisa que você lembra, vou colocar um SAP, né? Obviamente que volta no meu tema inicial, né? Isso tem o seu custo, tem o seu preparo. Então, mas é natural que as pessoas pensem realmente no SAP, porque uma vez que uma empresa tem um SAP, porque ela é uma empresa melhor, ela é mais robusta, ela tem porte, né? Se eu vou fazer um processo de auditoria, os auditores já até conhecem os modelos da SAP, então questionam menos, eventualmente, isso não é uma afirmação, tá? Enfim, né, você conta ali com um ecossistema gigante, né? Uma empresa de peso que investe em tecnologia, em R&D, né? Para que essa solução cresça de forma contínua, né? Entendi. Então, se quem está agora pensando conosco, vou colocar um SAP, né? Quais são as categorias de SAP que ele poderia pensar no seu mercado? Então, a gente vai pular agora para os tipos de SAPs, né? Que hoje eu acho que estão vários modelos, como você testificou, né? Tem algumas espécies. O que a pessoa tem que olhar para assim, esse daqui se enquadra no meu negócio, né? Qual modelo eu devo pensar em SAP para colocar no meu negócio? Tá, vamos lá. Falando de SAP, e aí trazendo um pouco aqui de uma conversa complexa, tentando já simplificá-la, né? Vamos pegar uma empresa como uma grande corporação, como uma própria Natura, como uma empresa como a Unilever, como uma Cargill, uma Vale, uma Petro. Você concorda que esse processo de transformação que roda debaixo do negócio dela, de transformar um serviço, de transformar um produto, de faturar, é super complexo. Então, nesta jornada de transformação desse produto, desse serviço, você vai encontrar uma série de variáveis, né, que, de repente, elas são específicas daquele negócio. Então, isso já vai exigir que você pense no quê? Num RP que tenha a capacidade de processar isso, que seja super robusto, suportado por uma grande empresa pensando em evolução e que me atenda, que eu possa flexibilizá-lo. Óbvio que tem toda uma ordem para fazer isso, né? Então você vai aonde? No RP máximo, assim, eu vou colocar aqui o RISE da SAP, né? Que vai rodar em nuvem, enfim, né? Eu vou ter uma equipe dedicada a isso, vai ser a base da minha empresa. Então esse é o máximo, né? Mas você pode ainda não ter uma potência dessas empresas que eu falei agora, e ainda assim um super negócio. O seu negócio é sempre o melhor negócio, né? Perfeita.
E aí, como é que eu gero valor para minha empresa e ainda quero pôr um RP? Eu quero, você pode, por exemplo, no SAP Grow, né? Ele é uma versão public da SAP, ou seja, você faz um fit to solution, você adequa o seu negócio àquelas funções, deixa de customizar, de pensar menos no entorno. E ainda assim, você está usando o SAP com a mesma potência que eu falei agora há pouco, de uma forma um pouco mais objetiva, né? Entendi. E se isso atende o seu negócio, pode não atender uma empresa desse porte que eu falei, mas se for um negócio menor, seguramente vai atender. Empresas de varejo, por exemplo, né? Que precisam ser muito ágeis, né? Sim. E por aí você tem outras versões ainda, né? Tipo Business One, né? Que são versões para pequenas empresas, né? E todas elas são SAP. Né? E tem a mesma qualidade, o mesmo rigor ali de uma empresa alemã que faz isso com primor, né? Entendi. E, assim, para quem está nos assistindo, decidir tudo que você mencionou sobre SAP, assim por diante, vou colocar um SAP agora na minha empresa, né? Vou pensar aqui um S4. O que eu preciso ter para implementar um S4 agora, né? Eu vou lá, vou chegar na portinha da SAP, eu quero comprar. É tão simples assim ou não? Não é simples fazer isso, né? Se você não estamos mais naquele tempo, dá aqui um CD, vou colocar lá e baixa isso, sai funcionando, né? Eu acho que não tem uma receita de bolo, assim, é de cada negócio. Mas a primeira coisa que você tem que pensar para decidir ir para um mundo de SAP é o que você precisa extrair dele. Qual é o valor que ele vai entregar para a sua empresa. Porque tecnologia por tecnologia, ela não se paga. E essa é uma tecnologia, de certa forma, custosa, né? Que ela traz benefícios, mas se você não usa os benefícios dela, é melhor você não fazer, né? Vai para outro caminho, né? A tecnologia, nesse caso, é o meio, não é o fim do seu negócio, né? Entendi. É como se eu tivesse uma Ferrari e eu andar a 100 por hora. Para que você precisa da Ferrari? Compra um Jeep, né? Entendi. Uma bicicleta, né? Que é mais barato, né? Enfim, então, se você tem um negócio, entende o porte do seu negócio, entende que situação ele está, onde você quer chegar, tem um roadmap do seu negócio estratégico, né? Eu tenho essas vantagens competitivas, eu gero valor de tal forma para o mercado, né? Tenho essas dores, né? Essas dores, esses objetivos, se eu colocar um RP, ele me ajuda? Precisa de alguém que ajude essa empresa a fazer essa conta. E se essa conta parar de pé, legal, você tem um belo de um business case para defender e implementar um RP, né? E depois que você chegou nesta conta, que você vai pensar como vou implementar o RP, né? Com que consultoria, com que método, ótimo, quem é que me ajuda com isso, qual é a equipe que eu preciso ter dentro de casa para me ajudar a fazer isso, né? Que cloud eu vou colocar isso? De repente você pode colocar isso numa Google, numa AWS, numa Azure, né? Ou numa empresa de menor porte. Então, veja que você vai começar a ter uma série de decisões estratégicas de tecnologia que têm que estar conectadas à sua estratégia de negócio, e isso tem que ser revisado ao tempo todo, porque senão você perde o fit aqui entre estratégia de negócio e estratégia de tecnologia. E esse fit você não pode perder jamais. Essa é a regra número 1, né, de um bom gestor. Pessoal, essa aqui é a regra número 1 para quem... De um bom gestor de tecnologia que imprime transformação digital, tem que pensar nisso, né? Porque aí é o leme que liga a tecnologia como meio, não como fim, à estratégia de negócio, né? A gente fala do ROI do projeto, né? E assim, uma coisa que me chamou muita atenção que você acabou de mencionar, né? Existem várias estratégias para você implementar um RP, né? Vou atrás de uma consultoria, vou criar um time interno. Você que já implementou, o que a pessoa deve já buscar agora, né? Assim, o caminho mais simples, o caminho mais fácil, o caminho mais correto de eu implementar é através de uma consultoria, é através de criar um time interno. Como que eu sei a melhor forma de implementar isso? Tá, boa pergunta, né?
Vou colocar de novo, depende da maturidade da sua área de TI, da sua empresa, do seu propósito. Tá? Vamos assumir que eu tenho um time pequeno de TI no negócio que de fato exige uma transformação digital importante, eu vou colocar um SAP. Tá. Primeira coisa é você preparar esse time de TI. Ele tem que conhecer SAP, né? Tem que respirar um pouco desse mundo, conhecer as integrações que estão nessa empresa. Né? O SAP ele não é composto só de uma caixa, instala ele lá e ele vai resolver os problemas. Não, quem conecta com ele? Eu vou ter um sistema de RH, vou ter um sistema de faturamento externo, eu vou ter, não sei, um sistema de captação, né? Um sistema de enfim, N sistemas plugados. Tem que saber disso, né? Você tem que comande isso muito bem. E aí, com isso dominado, vou dizer assim, né? Você vai pensar numa consultoria para implementar o quê? O seu RP, o seu satélite, né, que está conectado nisso. O que você vai fazer? Vamos colocar o RP, né? Então, aí você passa a buscar parceiros no mercado capacitados que, tendo tão quanto você, que você já aprendeu um pouco de RP, né? Para fazer aquela implementação, né? E aí, obviamente, você tem que questionar muito esse parceiro, né? Que método você vai colocar, como é que você vai me reportar, como é que a gente vai medir o progresso disso, né? Porque movimentação não quer dizer progresso, né? Isso é muito importante. É como é que a gente empurra esse projeto, né? Num plano viável de implementação. A partir de um parceiro. Claro, eu recomendo sim que você contrate um parceiro, porque fazer isso sozinho é difícil demais. O parceiro já estudou mais do que você isso, né? Mas ainda assim você tem que saber alguma coisa daquilo, até para questionar, gerar valor, ajudar a construir, né? Entendi. Mas, assim, eu decidi, então, ir atrás de um parceiro para que me ajude a implementar. Eu tenho que já dominar alguma coisa para eu cobrar o meu parceiro, por exemplo, meu parceiro tem que fazer A, B, C, D. Ou não, o próprio parceiro já me demonstra o caminho correto de fazer a implementação, do que eu tenho que seguir o passo a passo. Isso seria responsabilidade do parceiro ou minha, no caso? Minha visão, tá? Tem N gestores de ERPs no mercado, de SAP, de outras plataformas que a gente já fez, né? A responsabilidade é sempre da TI contratante, né? Perfeito. Então, nunca se pode atribuir a responsabilidade para o parceiro. Então, se eu sou essa empresa fictícia que nós falamos agora e sou o CIO dessa empresa, eu sou o responsável pelaquela contratação, pelo aquele projeto, pela entrega daquele ROI que nós falamos, né? Isso não pode perder isso de vista. Aí, claro, eu não tenho que saber todas as facetas e como eu coloco os métodos e como eu vou fazer para implementar o meu SAP, revisão de processos, etc. Eu vou comprar isso de alguém que saiba mais do que eu, né? Tem grandes players no mercado que faz isso hoje, né? E aí, obviamente, eu vou comprar um modelo dele, né? Um modelo de implementação, que geralmente leva lá o Activate da SAP, tem vários métodos prontos disso, tá? Então, eu contrato esse parceiro, ele me traz esse know-how, mas ainda assim a responsabilidade de controlá-lo, né? Em que tempo ele vai fazer, como ele vai fazer, como que eu vou fazer a gestão à vista disso, como isso se conecta constantemente com o meu plano, com o meu ROI, é minha. A hora que você dá isso ao parceiro, você perdeu o controle do seu projeto, né? Entendi. Essa é a minha visão. Tem algumas pessoas, obviamente, alguns colegas de mercado que preferem, dou aqui para o parceiro, volto daqui alguns meses ou alguns anos, né? Sim. E a gente vê o que sobrou, cara. Eu prefiro não fazer desta forma, né? Entendi. E assim, até tem aqui uma anotação de uma pergunta, né, que é bastante importante. Essa pergunta aqui também é de alguns milhões aqui, né? Na sua visão, o que é um projeto com problema? Né? O que é um projeto que eu esteja ali tentando implementar e que eu tenho N problemas, né? O que é o início de um projeto fracassado ou não é um projeto fracassado, né? O que você vê sobre isso? Se a gente refletir o que é um projeto problema, né? Projeto é algo que você idealiza, convence um grupo de pessoas a uma causa e sai trabalhando para que aquilo seja entregue. Esse é o princípio básico de um projeto. Pode ser um serviço, um produto, enfim, qualquer coisa, né? Quando você entra num projeto aonde
os seus principais stakeholders ali, né, que querem, desejam, investir naquilo, perderam o propósito, faz aí, isso virou um projeto problema. Porque ele perdeu o patrocínio, perdeu a motivação. Então, você terá dificuldades de conduzir esse projeto, até de convencer as pessoas da sua entrega, né? Para mim, isso é um projeto problema. Tá? Poderia ser mais um, entregou, cheque de vamos para o próximo? Até poderia. Tá? Com sucesso? Até poderia. Mas é um projeto que não tem propósito, né? Ficou vazio, ficou oco, né? Então, esse para mim é o projeto problema. Tá? Entendi. E assim, eu tenho então um projeto com problema, certo? O stakeholder, o área negócio não está me apoiando. Se você já sofreu com isso, qual que é a maneira correta, ou o melhor dos caminhos, tá, pessoal? Para quem tiver hoje com esse problema, de chamar novamente a atenção, a atrair os stakeholders, assim, vamos fazer esse projeto acontecer, né? Como que eu posso conseguir engajar o time para que a gente avance com o projeto e com o projeto? Sim. O que você recomendaria? Se você tem um projeto problema, ou está num problema, né? Num projeto problema, ou herdou esse projeto, pode ser? Pode ser. Né? Muitas empresas, né? Eu conheço grandes players de mercado, dessas consultorias implementadoras, que herdam o chamado takeover, né? Ou seja, vou refazer um projeto que deu errado, né? Que perdeu seu propósito, ou falhou. Enfim, são projetos problemas, né? O que eu penso? Você tem que repactuar. Né? É a bússola, né? Deixa eu ver de novo para onde eu vou. Estou indo para o norte, eu vou para o leste, né? Que business case eu estou procurando com esse projeto? Para mim, quando você perdeu a linha tênue do projeto, a melhor a fazer é voltar à origem dele e questionar para que ele existe. Quem são as pessoas que estão defendendo ou continuam defendendo o projeto? Quem são as pessoas que vão continuar investindo? Qual é a motivação de um grupo, de uma empresa para fazer aquilo? Se você recupera isso, e eu não estou falando de tecnologia aqui, estou falando de coisa muito básica, tá? Mas que não estão nos manuais, nos livros, etc. Quando você recupera isso, você recuperou a alma do projeto. Recuperou a alma do projeto, agora vamos falar de plano, agora vamos falar de cronograma, agora a gente vai falar de como a gente revê a implementação, né? Ou conduz a implementação novamente, né? De uma outra forma, né? Que senão você vai colocar mesmo método, mesmas pessoas, né? E mesmos resultados, né? O que você vai fazer de diferente, claro, né? Sim. Mas sobre uma ótica e um pensamento novo, né? Do que você precisa fazer daqui em diante. Entendi. Mas quando você menciona voltar às origens, seria de fato eu voltar até mesmo na implementação do que eu já fiz? Refazer o projeto? Algumas vezes sim. Mas financeiramente, isso não é prejudicial para a empresa hoje? Imagina como você testificou, né? Você trabalha hoje na Natura. Imagina a Natura, assim, a gente andou, exemplo, 30% no projeto. Eu voltar com isso. Isso é uma catástrofe? É um projeto já, assim, que já traz prejuízo ou não? Olha, a gente já estava prevendo uma possível ação dessa. Como que a empresa de grande porte ela se comporta visando isso? Tá. Bom, essa é a pergunta que o pessoal evita, né? Se você está numa empresa de grande porte e investe num projeto de grande porte, tem um dinheiro de grande porte. Se você andou 30% do projeto e fez uma parada estratégica, entendendo assim, os outros 70% não vai rolar, né? Com esses 30% que eu andei. Vamos recalcular a rota. Vamos. Você tem dois caminhos. Ou refaz tudo mesmo, né? Ou tenta já combinar um tempo para você revisar os 30% que estão ali. Não tem freelance aqui, né? Não tem caminho fácil num projeto que você tem que recuperá-lo. Ou você revisa, ou você começa de novo, né? Geralmente, eu prefiro, obviamente, revisar, tentar salvar um pouco lá dos 30%, mas ainda assim, começando de novo, né? Aproveita que está ali, um novo plano, num novo patrocínio, né? Num novo ROI, e aí você imprime todo um ritmo aí com metodologia, dinâmica que você vai precisar para fazer para ter o sucesso. Mas é sempre pensando, o que é que eu vou fazer de diferente? Porque se aqueles 30% não deram certo, não deram por alguns motivos, né?
ou porque você perdeu a linha de escopo, ou porque você perdeu os patrocínios, ou porque a companhia mudou e não quer mais aquele resultado, quer outro, né? O que aconteceu? Essa sensibilidade não é só lá do cara de tecnologia, né, que entrega a solução, etc. É do cara de negócio. Então, como esses caras juntos, né, uma cabeça só, né, ou formando uma cabeça só, pensam para reagir a essa situação de recuperação de projeto? O que vai se fazer de diferente? Então, esta pergunta vai te responder se você vai revisar os 30 ou se vai fazer tudo de novo, né? Claro, né? Mas ainda assim, é uma jornada de transformar um problema em um caso de sucesso, mas que passa por uma revisão natural de tudo, né? Show do milhão. E quando a gente pensa sobre uma crise do projeto, qual o perfil a pessoa que realmente olha para aquilo e fala assim, cara, tá ruim a forma que tá, eu preciso tomar uma ação? Seria um CEO? Seria um gerente de projetos? Seria um diretor? Quem que tomaria aquilo como uma ação assim, olha, vamos voltar ou vamos refazer? Quem que tem que olhar isso? Qual que é o perfil correto de analisar isso e falar assim, vamos fazer alguma ação? Tá. Vamos pensar assim, ó. Quem é que pôs o dinheiro no projeto? Um CFO, né? Eu te dei 1.000 estalecas lá para fazer um projeto, né? Imagina que essas 1.000 estalecas, às vezes, alguns milhões, né? Perfeito. Então, se eu sou o CFO desse projeto, minimamente, eu preciso entender se aquele projeto ele está aderente a esse investimento que estou fazendo. Qual o método de monitorar isso, né? Tem uma gestão que talvez nem seja daquela consultoria que a gente falou, mas seja uma gestão da própria empresa, de tentar fazer esse cheque, se o projeto está no eixo ou não. São a gestão à vista, né? E isso vai te dando sinais, né? Se eu estou bem ou se eu não estou bem, né? Se você só depende da equipe técnica, eles vão fazendo. Atrasou um mês, eles vão fazendo. Atrasou 2 meses, eles vão fazendo, né? Mas o gestor desta equipe tem que produzir indicadores que levem até esse CFO que eu falei agora, ó, estamos 1 mês fora, estamos 2 meses fora. Mais do que isso, ó, você, empresa, CFO, responsável, mudou as regras e a regra que eu combinei com você, eu não vou entregar mais aquele ROI. Então, essa discussão difícil, mais saudável, ela tem que acontecer o tempo todo. E acontecer com quem aprovou o projeto, com quem viabilizou o patrocínio que eu falei agora há pouco, né? Essa é uma troca boa de fazer, né? No nível de gestão importante. Isso, para mim, é o melhor indicador de um projeto. Claro, né, existem N métodos, N indicadores, OKRs, né, que você usa para você medir a qualidade e o sucesso de um projeto ao longo de uma jornada, né? E ponto importante, que não podia deixar passar. Ó, pessoal, isso aqui é importantíssimo, hein? Que agora veio um insight para falar disso. Um projeto de RP, principalmente desses durais, de grande porte, em grandes corporações, eles duram 1 mês? Não. Duram meses, talvez anos, né? Caramba. Qual é o business case hoje que dura X anos, né? Ou seja, que não muda, né? As IAs mudam a cada mês, a cada momento. As tecnologias entram e saem, né? As modas, o hype entra e acontece alguma coisa assim, outras não. Isso vai mudando o shape da companhia. Então, um business case hoje não dura 3 anos, né? 4 anos. Então, é natural que mesmo os projetos de sucesso, eles tenham gatilhos ao longo do tempo para que você vá revisando e recombinando isso com o seu CFO, né? Com quem patrocinou o seu projeto. Porque senão, mesmo que você faça tudo certo, lá no meio você fala, mas será? Eu não desviei nada da rota, eu fiz tudo o que eu combinei. Mas quem mudou foi o mundo, não fui eu, né? E aí você não estava preparado para essa mudança. Então, muitas variáveis. Uma variável olhando para o mundo, né? O que está acontecendo. Uma variável olhando para a companhia, ver se ela não mudou, se não mudaram os desafios dela. A cultura também da empresa. A cultura, né? E olhar para o seu projeto, claro, ali tem uma base importante do que você tem que fazer, como vai fazer, construir o que você contratou, né? Que você está consumindo tudo aquilo. Mas essas coisas combinadas geram indicadores importantes para a gente saber se está no eixo, se não está no eixo.
se eu tenho que ajustar a rota ou não. Né? Perfeito. E, pessoal, vocês pegaram que é importante analisar sempre o momento que a empresa está, que quando vai implementar um projeto de grande porte também é a duração dele, e que também acaba tendo várias atualizações, sendo o mundo, sendo a cultura e a tecnologia. Mas, James, uma pergunta assim sensacional. Quando a gente fala hoje de ERP, a gente já está pensando em integrações com IA, né? Essa imersão hoje, na sua visão, já está acontecendo. Hoje, quem está querendo colocar já tem essa visão que vai ter IA? Sim. Né? A palavra é sim, mas com qual propósito? Eu preciso da IA. Né? Exato. Eu volto à minha pergunta, no meu ponto de origem, assim, né? A tecnologia é meio, não é fim. Né? Toda tecnologia que você põe no seu negócio e investe um dinheiro sem propósito, ela vira inócua. Né? Ou você vai usar muito pouco daquilo. Né? E aquilo consome do seu orçamento, do seu budget, né? de tecnologia e da empresa. Né? Mas a palavra é sim, por quê? Né? Então, tá bom, mas você você é contra a IA? Não, pelo contrário. Né? A IA hoje, ela traz grandes aceleradores, né? Ela tira muita coisa operacional, né? E traz muita coisa automatizada. Né? É fantástico. Tanto para você desenvolver códigos, para você desenvolver raciocínios, para te ajudar a pensar, para te ajudar a fazer tudo dentro de um projeto. Né? E ainda assim, obviamente, ajuda também o negócio a desempenhar alguns papéis sobre um RP, né? Que são os agentes, né? As formas automatizadas de atuar. Agora, vamos lá. Vocês concordam comigo que uma IA ou um agente, ele atua em cima de um dado bom? Né? Se você tem um dado ruim, sim, você vai ter resultados medianos ou ruins ou até inócuos, né? Que não serve para nada. Então, se você precisa de dado bom, e esse dado, ele está onde? Geralmente dentro dos seus RPs, né? Das suas soluções de master data. Né? Se eu tenho lá se eu tenho um bom controle, né? De quais são meus dados que vou migrar para esse RP, como estão os meus cadastros, dos meus produtos, dos meus parceiros, né? Dos meus setups financeiros, tributários, logísticos, etc. Tudo padronizadinho, bonitinho, alinhado a bons processos de negócio, mensuráveis. Em teoria, você vai construir registros usando esses dados, que são registros bons. Dados bons de origem, registros bons, geram massas muito saudáveis. E quando você gera uma massa saudável de informação, você ganhou uma potência absurda para explorar a IA. Então, onde eu quero chegar? Dá para usar IA? Tem, para acelerar projetos. Mas o real valor da IA está em você ter uma base sólida e, com esta base sólida, começar a procurar insights de temas que paguem a conta, claro, sempre alinhado a um plano estratégico, de como eu vou usar uma IA sobre esta minha base, que agora, obviamente, é uma base robusta, sólida, para gerar valor. Né? É criando um pedido mais rápido, é criando um agente que vai fazer uma transformação de algo que precisava de 10 pessoas, vou fazer com um simples robô. Né? Enfim, aqui as oportunidades são infinitas, é um oceano azul de fato. Tá? Desde que, ponto importante, você tenha dado confiável. Mas, assim, James, imagina que eu tenho a operação. Eu tenho lá a parte logística, né? Que tem um ser humaninho que vai lá e sempre faz aquela rotina do dia a dia, né? Que ele importa aqueles dados. Se aquela pessoa já comete erros, a minha IA, então, normalmente vai errar. Eu poderia utilizar a IA para tirar esse ser humaninho, né? E fazer com que ela preencha esses dados, que ela execute as ações. Sim. Hoje no RP isso é possível? Isso são os agentes. Né? O RP hoje, ele conta, vamos aqui voltar para o SAP, ele conta lá com o Joule, né? Que é uma IA dentro do módulo do BTP da SAP, né? Que é uma das camadas do RP, que você consegue, obviamente, né? Com algum apoio técnico, até de alguns usuários mais avançados, desenvolver soluções agênticas, né?
que nada mais é do que um operador, uma automatização de algum processo que gere algum valor, que gere algum dado, que faça algo que antes era feito por algumas pessoas, não por uma pessoa. Tá? Entendi. Isso é possível de fazer. Só que eu volto ao meu tema, e eu sou insistente nisso, né? Porque eu sou um defensor do dado bom, você vai ter uma IA boa, né? Ótimo. Como é que você vai... Vamos tentar fazer aqui, Ataíde, uma simulação. Eu vou colocar um agente para entrar com um pedido de compra. Tá bom? Perfeito. Não importa a solução. Não importa a situação. Esse agente, ele precisa do quê? Precisa de um código. Certo? Precisa de um fornecedor. Né? Precisa de dados tributários. Precisa tomar algumas decisões, o que eu estou comprando, né? Certo. Quantidades, limites, ter algumas regras. Não é tudo isso que alguém pensa na hora de vai colocar um pedido? Né? Então, mas se eu der isso pronto, né? Ou achar uma forma de dar isso pronto a um agente de IA, ele pode fazer isso para mim? Pode. Mas veja que o dado, o código, esse dado tributário, esse dado de fornecedor, ele tem que estar saneado. Eu vou chamar o Ataíde de A, de B ou de C? Mas eu tenho a Ataíde que é o A, mas a Ataíde B é a mesma Ataíde. Então, mas aí como é que eu falo para esse robô escolher o Ataíde certo, né? Estou dando um exemplo bem básico, mas é um pouco disso que eu penso. Então, por isso que eu insisto. Um preço de RP, ele precisa ter bases sólidas. Né? Bases sólidas passa por você ter um controle do seu master data. Né? Através de um software de master data conectado ao seu RP ou do próprio SAP. Existem N formas de fazer isso, tá? Mas você precisa de uma governança que controle o dado que você colocou no seu RP. Posto isso, você já superou um grande problema. Né? Já tirou uma grande dor do mundo corporativo das grandes empresas. Aí você vai gerar o dado, o registro sobre este dado. Então, eu vou processar os pedidos, vou ter movimentação de estoque, vou ter faturamento, tudo isso usando o Master Data. Você gerou dado bom em cima de dado bom. Você criou uma massa de substancial de dado saudável para fazer acontecer o oceano azul que eu falei agora há pouco, né? Entendi. Agora, imagine se tudo isso fosse ruim. Que resultado você geraria com essa IA? Zero. Ao meu ver, não tem resultado. Ou um dado impreciso, ruim, né? de baixo valor para o executivo. Então, eu volto sempre a tônica aqui, né? Controlo, padrão, governo, põe um dado bom dentro de uma solução de RP. Obviamente, eu rodo todos os meus processos, né? Gerando todo o volume financeiro, de movimentação, com esse dado bom. E aí, obviamente, você pluga as IAs para fazer o bom uso desse dado, né? Seja explorando, gerando informação, dashes, né? Ou, que eu gosto muito, né? Usando os agentes para operar no lugar de humanos, né? E essa é o hype do momento, né? Esse é o hype do momento. Pessoal, um comunicado importante, tá? Para quem também pesquisa ou está em busca de parceiros, tanto voltado a dados, né? Como o James destacou aqui bastante, que tem que ter um dado consolidado e de qualidade, tem o nosso parceiro e também o nosso patrocinador, a Collabs, tá bom? Então, quem tiver interesse e quiser algum apoio, entra lá no site collabs.com.br, tá bom? Que é de extrema importância, eles são de qualidade, então vai conseguir atender, tá? Recomendo fortemente. Recomenda fortemente, tá, pessoal? Então, James, continua o nosso bate-papo. Quando eu penso em colocar um SAP, eu vou colocar até aqui na mesa um projeto que eu participei, né? Que eu implementei o SAP Ariba, que é voltado à parte de compras, né? Procurement. Perfeito. E aí, eu tive na implementação um grande desafio, que era muito fechado o core da ferramenta, né? Ele é muito standard. Quando a gente tentou implementar, muitas customizações que a gente tinha em outros sistemas, não era possível fazer, né? O que você tem a dizer sobre isso? Quando a ferramenta, ela prende muito código e ela não permite que o usuário ele faça alguma alteração ou implemente rotinas novas? Tá. Pode ser que você não escolheu bem a ferramenta, né? Porque
se você está comprando uma ferramenta de nicho, né? Ou seja, você pode usar o RP para fazer todo o seu modelo de compras, né? O RP ele tem funções de básicas a média avançada para você fazer todo o seu processo de compra, né? Do e-procurement. Então lá você vai conseguir colocar um pedido, uma requisição, fazer um workflow de aprovação. Básico. Mas se você colocou um Ariba sobre um RP, significa que você precisa estar um pouco mais avançado para aquele assunto, né? Você precisa de um diferencial de negócio que justifique você não usar o seu RP, né, diretamente, que ele é mais básico, e colocar algo melhor. Se você escolheu essa ferramenta de nicho, ela deveria pelo menos cobrir 90%, né, ou de 85% a 90% das suas principais funções, né, que você precisa, demanda, para justificar aquele investimento. Né? Você investiu no RP, vai investir numa solução chamada Ariba, né, ou tem outros, obviamente, como Coupa e outros mais, que faça esse papel. Então, customizar é errado? Não, não é errado. Você pode customizar? Tem formas de customizar, mesmo Ariba, mesmo qualquer outra solução. Deveria. Lembre-se que a gente está falando de um commodity aqui, né? Né? Por que o seu negócio demanda uma customização? Se você já não está usando RP, já está usando uma ferramenta de nicho e ainda assim ela não te atende, ou isso é um diferencial de negócio seu e vai pagar a conta você customizar e arcar com todas as consequências de customizar, ou melhor você rever o teu processo, né? E ver se você não está de fato sendo, usar uma palavra aqui mais realista do que o rei, né? E é isso, né? Mas é que assim, imagina que essa decisão veio de um CFO, assim por diante, mas ainda não existe maturidade com stakeholders, né? Então, eu vou atualizar um RP, vou atualizar uma ferramenta. Quando já chega para algumas áreas, já chega assim, olha, tem que implementar. Não tem o que fazer, tem que implementar. E a própria área não está contente o suficiente para falar assim, nossa, isso aqui vai ser a melhor coisa do mundo para mim, né? E aí ela seja forçada a fazer um projeto dele. Você acha que, como que um CFO ou um diretor, quem quer implementar isso, qual que é a ação que ele deve fazer? Já pensar em mudar a cultura das áreas para demonstrar, ó, isso aqui vai ser benéfico a você, ou não, ele tem que chegar com um jeitinho, já ir vendendo aos poucos, né? Ó, fica aqui isso aqui, vê isso aqui um pouquinho, dá uma estudadinha. Qual que é o jeitinho brasileiro? Qual que é a melhor forma, assim, que você enxerga da pessoa pegar e começar a vender a ideia para que as áreas de negócio comprem, né? Essa vontade de implementar. Tá, então, deixa eu ver se eu capturei aqui, ó. Você tem, obviamente, um desejo de implementar um RP. Isso. Certo? Nesse RP, eu já imagino que ele vai ter que ter tais funções. Porque se ele não tiver, eu vou customizar. Eu já comecei desviando aquele propósito. Lembra que eu falei lá atrás? Né? Ora raios, né? Se nós compramos um RP, investimos todas aquelas estalecas nele, né? Toda a equipe, energia, etc. E ele não me atende, e ainda assim eu preciso customizá-lo, tem algum problema na minha decisão. Essa customização, ela tem que valer a pena. Porque se ela não se pagar, é melhor você não fazer. Né? O uso básico, né? O básico bem feito, né? Isso dá atração, dá velocidade no seu negócio. E se quando você customiza um RP, tipo um S4, né? um Riser, né? Você tem um problema número 2, né? Porque você vai fazer o upgrade dele. Na hora que você for fazer o upgrade dele, você tem que pensar assim, mas veja, não é só vir aqui e usar a versão nova do RP, né? Que a SAP disponibiliza e tempo. Você pagou por isso. Eu vou ter que fazer aquele upgrade pensando no todas as customizações que eu fiz. Né? Mais do que isso, vai ter que manter as customizações. Né? Você vai ter um running cost ali, né, delas. Né? Então, está valendo a pena? Vamos pensar aqui. Ó, a SAP foi lá, entrou lá na Alemanha, lá no seu R&D, lá, fez todo um RP, olhou para a empresa do mercado inteiro,
o que todo mundo faz, padronizou, entendeu por que a tua empresa precisa fazer algo diferente daquilo que ela pensou muito para fazer, né? Porque é um diferencial de negócio, né? Não tem RP 100% standard, sempre vai ter alguma coisa. É saudável que tenha o diferencial de negócio, mas você tem que capturar, primeira coisa, usar o máximo da solução que você comprou. Não coube? Não. Eu preciso desenvolver? Eu preciso. Apaga a conta? Paga. Sei que vou ter um problema lá com a customização, com o upgrade depois? Sei, eu vou controlar. Customize. É bom customizar, né? Seja com a solução satélite, seja no próprio RP. Mas, né, é muito importante deixar claro para esse board, né, o que é que ele comprou e você vai colocar como base, o que é customizado, né, para que você tenha um bom acordo com ele. E que você não caia nos desvios que a gente falou lá atrás no começo da nossa conversa. Porque é mais fácil você errar na customização, quanto ela custa, né, ou quanto ela vai consumir de energia de todo o seu ecossistema e equipe, do que você errar no próprio RP. Não sei se eu consegui responder. Não, excelente, excelente. É uma coisa que eu queria também perguntar para você, né? Eu tô lá customizando meu RP. E agora tem uma nova versão do SAP, né? O que eu preciso fazer para migrar essas melhorias, essas customizações para a nova versão? Seria eu mesmo, né? Então imagina assim, o Rodrigo foi lá bonitinho, customizou, fez um novo formulário, vamos dizer assim, colocou em campo, criou uma nova tabela. É minha responsabilidade colocar isso na nova versão e até mesmo ver se vai ser compatível, porque o que eu imagino? Quando você tem atualização, muitas das vezes ou aquela customização não vai funcionar, ou de fato ela não vai servir mais, né? Por conta das rotinas, pode até mesmo atropelar, vamos dizer assim. O que eu preciso fazer para garantir que aquela customização funcione? Tá bom. Bom, agora a gente está entrando na TI, hein? Estamos entrando na TI agora. Quando vamos pegar aqui um RP mais complexo que o RISE, né? Então, a SAP não te impede de customizar, mas ela te fala o que você deveria fazer e chama isso de best practice. Certo. O que você pode, o que você não pode. Você pode customizar todo o RISE e você nunca mais vai fazer upgrade algum dele, né? Você vai ter um problema. E aí aparece uma palavrinha mágica chamada Clean Core, né? Ou seja, tome conta do seu núcleo, né? E é ali que aparecem as best practices. Então tem formas de você customizar, né? Você pode fazer uma customização mais intrusiva, aquela que vai lá no seu código base e você mudou a origem dele e até perdeu a garantia do seu produto, né? Ou você pode fazer isso de outras formas, usando camadas de BTP, usando outras camadas de abstração da SAP, onde você coloca códigos menos intrusivos. Então, quer dizer que a hora que a SAP trocar o core dela, por isso chama Clean Core, você não vai estar quebrando nada. Você vai ter que revisar o seu código aqui, né? Então, veja que tem formas de você customizar, níveis de customizações. Você deveria ter uma área de arquitetura, de TI, né? Alguns engenheiros lá, os caras que cabeça branca lá que pensa nisso, que entenda o quão intrusivo você será com o seu código. Estou abstraindo um pouco aqui o Techniquez, tá? Não, perfeito. Para você tomar a melhor decisão se eu quero ou não customizar. Que dependendo do nível de customização, você vai engessar o seu RP. Dependendo da sua customização, vai ser boa para o seu negócio. Você vai pagar aquela conta que eu falei junto com o seu CFO. E ainda assim você vai conseguir fazer o upgrade, né? Porque ela não foi intrusiva ao seu RP. Então, você recomenda, vai fazer uma customização, não seja aquela do core, né? Mas tem o que a gente está chamando aqui de Clean Core, né? Clean Core. Da SAP. E o Clean Core tem regras, né? De como você opera com ele, como você governa isso, né? E é com essa visão que você tem que avaliar que nível de intrusão, estou dizendo, que ele vai lá no aquele seu código raiz, né? Mesmo. Vai dentro do ao invés de entrar aqui, né? Vai sair por lá. Então, você quer customizar e fazer o mais leve. Tipo assim, ó, fiz aqui o mais básico e pode trocar o RP aqui, eu só vou testar esse código aqui, tá tudo certo. Ou não. Se você mexer nas camadas, nas entranhas ali mais centrais, vai ter um problema depois, né?
Ou problema não, você tem que controlar esse problema, saber que você tem, né? Entendi. Então, assim, Thaís, assim, quando você olha para um RP lá como o da Natura, né? uma prática aqui, Uhum. tem customizações lá? Tem customizações. Mas veja que tem um time lá muito competente controlando o tal do Clean Core. E existe um indicador de customização. Então, se esse indicador começa a sair de uma faixa vermelha ali que eles se colocaram, né? Uhum. E eles levantam a mão, ó, tem um problema aqui, melhor a gente parar de brincar desse negócio, né? E mesmo aqueles que eles customizaram com ordem, com best practice por detrás, sabendo o que estão fazendo, né? Entendi. De novo, eu estou abstraindo aqui muito do Techniquez, né? Senão dá para falar horas só disso, né? Mas na prática é assim que uma empresa controla o seu Clean Core, controla o seu nível de customização, né? E faz as coisas com consciência. Ponto importante aqui também, né? Você está sempre olhando para a câmera. Ponto importante. A customização mal feita ou mal controlada é um gatilho importante para gerar esses problemas que nós falamos naquela primeira pergunta, né? Onde vaza o valor, né? Sim. Então, esse é um ponto central num projeto de RP. Customização. Customização. E vamos pensar assim, ó, antes de customizar, por que eu preciso customizar? O que isso vai gerar de valor para o meu negócio? Que ROI que isso paga? Porque o meu negócio precisa de algo que a SAP gastou horas e horas lá de pensadores, de gente de business, gente de ciências da computação, enfim, os inteligentes lá da SAP pensaram nisso, e eu não concordei com eles, né? Vou ter que fazer o meu, né? Eu sou melhor que eles, né? Tudo certo, de repente você é mesmo. Mas, né? Mas é raríssimo. Essa reflexão precisa existir. Não, perfeito. Aproveitando aqui, tem uma outra perguntinha muito boa aqui, né? Porque assim, tem aqui notado, né? Por que ainda é tão difícil entregar grandes projetos no prazo e no orçamento? Né? Eu acho que essa pergunta aqui também é de grande importância para as pessoas, né? Por que hoje, quando eu falo em implementar ERP, né? Seja SAP, seja outros ERP, porque é tão difícil eu atender o prazo, o cronograma estimado, e o meu orçamento sempre sai muito fora, né? Porque isso acontece com muita frequência. Tá, eu vou ampliar a sua pergunta. Porque quando você vai fazer um RP, você não faz o RP só a caixa preta ali do S4, ou do Oracle, ou do NetSuite, não importa. Você está fazendo um tal do Business Composable, né? Que é o RP, ele está conectado a outras soluções que são integradas, e tudo aquilo você está chamando de transformação digital do seu back-office. Tá? A complexidade já começa aí. Você está lidando não com um projeto, você está lidando com muitos projetos conectados. Lembra do responsável? A TI é responsável por isso, junto com, obviamente, com o cara de negócio que está ali, né, na parceria, né, controlando isso. Né? Um projeto de tecnologia hoje não é um projeto de TI, é um projeto do negócio, só para deixar claro. Né? Então, esse é o ambiente que a gente tem que pensar para responder essa pergunta. Porque quando você olha para um ecossistema desse, você imagina no tempo a quantidade de variáveis que mudam. Né? Falamos aqui um pouco mais cedo. Variáveis externas porque chegou uma tecnologia nova. Variações tributárias, né? Porque o governo resolveu implementar a reforma tributária, né? E mudar um monte de regras. Ou uma situação X que o meu concorrente está fazendo, que eu vou ter que ajustar rapidamente um desses satélites porque eu quero fazer também. Então, todas essas coisas mudam a rota do seu projeto. Entendi. Então, eu prefiro estar num projeto onde a rota ela tem que ser ajustada constantemente, do que tal um que é fixo, eu combinei agora, vai ter que entregar e se vira com essas variações. Isso não existe, né? Então, isso leva esse plano duro, vou dizer aqui, né? Leva muitos projetos à exaustão, né? Aos prejuízos, e aí acaba, obviamente, entrando
nos projetos problemas, né? Perdendo o propósito, né? Falamos lá atrás disso. Então, não sei se eu respondi, Ataíde, mas essa reflexão é muito boa. Não, perfeito. E Muito assim, boa. o problema que você mais encontrou na implementação de um ERP seria a comunicação? Porque que eu vejo, né? Eu não sei se todo mundo fala a mesma língua, sabe? Então, por exemplo, o cara tech dentro da TI está fazendo já o trabalho dele, né? Mas será que é também importante esse tecnês ou a área ali de TI que está implementando ter sempre comunicação com o stakeholder, expressar, ou até mesmo stakeholder começar a expressar, olha, isso aqui não está me entendendo, ó, vamos fazer tal coisa. Você acha que a comunicação, ela se perde muito no projeto? Esse para mim é um ponto central, nevrálgico, né? Comunicação é tudo. Mais do que comunicar só, é combinar padrões, né, de comunicação. Eu posso falar inglês, o cara falar de francês. E aí a gente não se entende aqui. O indicador que eu estou extraindo, lembra dos indicadores que nós falamos do projeto? Sim. Eles são claros, porque através dessa linguagem, que não é o inglês ou o português, são indicadores, né? Gestão à vista de pontos que você extraiu do projeto, combinou o que elas são, o que elas representam e mostra que você vai ter sensibilidade de como essas coisas estão indo, progredindo, né? Como a gente falou também aqui, movimento não quer dizer progresso, né? Quanto mais a gente trabalhando lá e não saímos do lugar. Sim. Então, quais são os indicadores que mostram a saúde financeira do projeto? Como estou consumindo esse dinheiro? Como estou avançando no escopo do projeto de entrega? Como a consultoria tem avançado? Quanto já consumi? Quais são as licenças que eu estou consumindo? Qual é o FinOps do projeto? Ou seja, tem uma engenharia de indicadores que elas denunciam vários e vários, né, pontos, né, de calor, né? Se eu estou verde, amarelo ou vermelho. E dependendo de algumas dessas que são críticas, né, você toma decisões de rever o projeto, né, de acelerar um ponto, ou de tirar um item de escopo porque de fato está muito complexo, a gente mudou de decisão. É aí que está a comunicação do projeto. E eu não falei de comunicação verbal. Vou chegar lá. Estou falando só de indicadores. De indicadores, de governar. Como é que eu governo? Se eu superar essa ciência que chama governança, isso é difícil, tá? Aí entra a comunicação. Qual que é a abertura que eu tenho com o meu board, com o CEO, com o CFO, né? Ou com o CIO dessas coisas todas, né? Qual a penetração que ele tem isso para contar essas coisas? Porque senão eu vou ter um monte de indicador produzido de boa qualidade e não mostrado, ele fica inócuo, né? Tem que ter uma voz. Então eu acho, minha visão, que um projeto de tecnologia deste porte, que transforma a empresa na base, nós falamos também nisso na nossa conversa, ele é uma pauta do board, que tem que estar lá constantemente nas maiores esferas da companhia, sabendo como estou com aquele projeto, qual é o nível de saúde, né? E tudo isso, obviamente, regido pela essa governança. Isso, para mim, é comunicação efetiva, gestão à vista, né? Nossa, muito bacana. Me surpreendi também com as suas palavras, né? É tão imprescindível os indicadores. E tantos indicadores, né? De dinheiro, orçamento, avanços da consultoria, cronograma. Não só um, mas N, né? Eu acho que muitos projetos acabam se perdendo porque não tem todos esses indicadores. E eu gostei muito, hein, pessoal? Isso aqui é importante, isso aqui é muito bom mesmo. O ponto é você decidir quais indicadores você quer ter, né? Essa conversa tem que ter também, né? Entendi. E isso com o stakeholder do projeto. Então, eu já tenho que estar alinhado com ele. Ó, vamos iniciar o projeto, mas já vamos ter esse tipo de visões. Exatamente. E veja, Ataíde, que tem consultorias que te explicam como fazer os indicadores. Né? Às vezes eu não sei fazer indicador, né? Não sei gerir o projeto. Não estou falando da consultoria que vai implementar, né? Estou falando de empresas que fazem gestão, que fazem governança, né? Entendi. Que ajuda você com essa ciência, né, de monitoramento, né? Ela já chega já te aconselhando. Olha, segue esse caminho. Já chega como conselheiro, vamos chamar assim, né? Exatamente. Para o projeto. Então, vamos seguir esse caminho aqui, vai ser o melhor. James,
quando a gente fala, coloquei o RP, eu realmente tive a assertividade, tipo assim, eu tenho o ganho financeiro real da implementação, porque eu acho que assim, todo mundo não quer rasgar dinheiro, né? Ainda mais no momento que nós estamos. Então, como que eu sei que de fato eu implementei um projeto e esse projeto ele é um sucesso? Gerou valor. Gerou valor. Lembra do ROI? Né? Lembro. Em algum momento você vai ter que medir, né? Lá quando você vendeu esse projeto, né? Vendeu uma palavra dura, né? Que você combinou esse projeto, porque você não está vendendo nada, combinou com o board, é um projeto da companhia, não é de TI, você obviamente colocou grandes indicadores que denunciam se o projeto está bem ou não e foi atendido ou não. Pode ser, eu vou reduzir 30% na minha manufatura, né? Ou eu vou ganhar X% no processo de vendas, ou eu vou ter alguma coisa que você precisa ter para fundamentar o projeto, mesmo que seja uma evolução de tecnologia, né, para que você não fique para trás, etc. Eu gastei dinheiro, que é minha base, eu quero ter esse controle, tudo certo. Né? Mas esses indicadores, eles têm que ser claros. Qual é o indicador que mostra a saúde de entrega desse projeto, se eu atendi ou não atendi. Isso tem que fazer parte do seu business case. Né? Mas quem ajuda a montar isso já seria a equipe de governança que você mencionou antes, dos indicadores? Ou antes de eu implementar o projeto, eu já tenho que ter a visão do que eu vou ter de ganhos? Eu já tenho que planejar, ó, para mim um projeto de sucesso é se eu no RP ter 1 milhão de pedidos. É isso? Eu já nasce com isso? Pensa assim, ó, eu sou o CEO de uma empresa, né? Então, você é o CIO. Você chegou para mim lá, eu vou colocar o SAP aqui na sua empresa. Eu vou falar, mas por quê? Não é se eu tenho que estar lá, estou rodando. Eu não sou técnico. Né? Se está lá, está funcionando, você vai falar, não, porque é uma atualização de tecnologia, etc. E isso é importante para a gente evoluir, para colocar tal das IAs depois, etc. Você vai vender o seu peixe ali, não vai? Tá bom. E aí eu falo, nossa, que interessante. Quanto custa isso? Vai me custar 5 milhões de estalecas, né? Põe um dinheiro gordo aí. Aí o CEO falou, cara, mas tudo isso? O negócio já não roda? Para que eu preciso disso, né? Eu vou usar esse dinheiro no meu capital de giro do meu negócio, vou empurrar aqui meu plano de negócio A, B, C, D, E. Não vou fazer isso aí não, Otaíde. Sai daqui, né? Geralmente não é essa a postura de um CEO, né? Que ele é um cara que vai defender, obviamente, o econômicos e a saúde da estratégia da empresa. Se dele é vender, sei lá o que, fazer o quê, ele vai defender isso. Então, não é o caminho e por aí, né? O que você, como o seu projeto de RP, agrega valor nessa empresa para que ele tenha mais dinheiro, que ele tenha mais throughput para essa empresa, que ela alavanque a empresa. Então, por isso que eu falei que lá atrás também é tão importante você associar o seu projeto a uma estratégia de crescimento da empresa, que alavanque valor, seja financeiro, qualquer outro. Tá? A hora que você voltou para ele, ó, eu vou colocar um RP, e esse RP vai transformar a nossa manufatura. Né? E hoje é o que eu produzo com 100 pessoas, vou produzir com 70. E ainda assim eu vou aumentar a performance em N vezes, e você não vai investir numa fábrica 2, a conversa muda. A conversa muda. Né? Só que esses gatilhos todos, que são os tais alguns indicadores que eu falei, para que você consiga entender isso, você concorda que você vai ter que ter muita conversa, que não é de tecnologia? É muito de negócio. Você tem uma conversa de negócio, você tem que ser uma TI business, né? Que sente junto com algum patrocinador que idealizou aquele sonho junto com você, que sabe da tecnologia, sabe o que ela entrega, e aí juntos você construir um plano, né? Potente, né? Para fazer isso acontecer para a empresa. Essa é a mágica. E isso que você vai vender para o seu CEO. Né? Entendi. Então, aí você vai voltar aonde? Né? Você entregou esse projeto. Mas você reduziu mesmo aqui meu TCO da manufatura? Você evitei de comprar uma fábrica nova, de fazer uma fábrica nova porque essa aqui é mais eficiente? Se você falar que não... E aí? Né? O seu projeto teve um insucesso. Você não cumpriu o que combinou com ele.
E grande parte dos projetos hoje no mercado enfrentam essa realidade. Mas enfrentam porque planejaram mal ou porque venderam de uma forma de um mundo tão perfeito que não existe? Por que ele chega a esse ponto de interpretar que o meu projeto não deu certo? Por muitos motivos, né? Que nós falamos aqui também. Você vendeu um sonho que você não consegue cumprir. Pode ser esse é meio básico, né? Uhum. Aí você não fez o trabalho de casa, né? Mas assim, é o básico, mas isso pode acontecer. Ou porque você construiu um plano muito bem feito, a companhia mudou ao longo do tempo, né? As variáveis mudaram, as variáveis externas mudaram. Isso pode acontecer, e você não ajustou a sua rota. Ó, eu falei para você que a sua manufatura ia ser mais eficiente, mas agora existe a máquina tal que é melhor você fazer uma... Pode mudar e você tem que interromper o projeto até, né? Caramba. É vivo. O projeto é vivo. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Vou iniciar o projeto é vivo. Eu acho até que o projeto ele tem começo, meio e fim, bem centrado, mas o business case que sustenta o projeto, as decisões que levaram a você executar, é viva. Você tem que ir ajustando isso, né? E essa é uma conversa difícil, né? Exatamente. Que exige o quê? A governança que nós falamos, que existe a gestão à vista. E essa é uma conversa executiva de alto nível. É difícil de ter. Você acha que também, antes de eu chegar num CEO, se for para tentar vender o projeto, eu tenho que ter uma base técnica do ERP? Eu tenho ou só uma visão de negócio do que eu posso atingir com ele, né? Porque eu pergunto isso. Se eu tenho lá um ERP hoje, me atende, faz A, faz B, para que eu venda o CEO, o CFO, a alta cúpula da diretoria. Eu já tenho que ter uma base técnica. Olha, como as IAs hoje estão evoluindo, o nosso RP atual não atende. Eu já tenho que falar um pouco do técnico, de alguns ganhos de TI, vamos dizer assim, para o meu CFO, o meu CEO. Penso que sim. Isso é obrigação do CIO, do CTO da companhia, né? Essa duplinha aí passou a ser parte importante de qualquer board, né? Eu penso da forma... Acho que eu e muita gente já no mercado, não estou falando novidade. Toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia, né? Todo mundo tem que saber um pouco de TI hoje. Antes você tinha uma área de TI, né? Tinha lá os nerds lá, né? Eu sou um desses, fiz ciência da computação, né? Imagina. Mas esse tempo acabou. A TI tem que ser business. O cara de TI tem que ser capaz, o CIO tem que ser capaz de produzir esse plano que eu falei agora há pouco para você, junto com o cara de negócio. E veja, ele tem que entender o quê? De fábrica, ele tem que entender de manufatura, ele tem que entender do que o produto dele entrega, o impacto que o produto dele entrega no negócio. Então ele tem que saber negócio, né? Ele tem que ser um business partner ali ativo, né? Entendi. Isso é a parte que cabe a pessoa, o profissional de TI, conhecer o negócio e vice-versa. O outro cara que era negócio, o cara de supply chain, o diretor de supply chain, diretor financeiro, CFO, tem que entender um pouco de tecnologia. Porque senão a cola desses dois profissionais aqui, do CIO e do CFO, não acontece. Eles vão falar, um vai falar inglês, outro vai falar japonês, né? Entendi. Então, tem que ter um combinado comum. É claro que o CIO e o CTO aqui vão ter que saber muito mais de tecnologia nas profundezas dela do que o CFO, né? Assim como o CFO vai ter que saber alguma coisa disso. Mas o cara de TI, hoje, ele é um cara business, né? Ele tem que colocar, abstrair toda essa complexidade técnica e colocar toda essa tecnologia a serviço de um negócio, premeditando como ele vai ganhar dinheiro com aquilo que ele vai colocar nesse business case que ele vai vender a esse CEO, né? Entendi. Aí ele vai começar a fazer o quê? Gerar sonhos, propósitos, né? E a atividade do CFO, claro, do time de negócio, né? Entender se aquele sonho não é uma loucura, né? Também... Porque ele também não tem a profundidade ele não tem a profundidade de técnica de negócio que tem, obviamente, o cara de negócio, né? E também, por exemplo, não imaginar que o mundo perfeito é tão fora do comum, né? Imagina assim, hoje estamos falando tanto de IA, vou colocar a IA, né? E a IA vai resolver tudo. E a gente sabe que não é isso, né? Então, esse ponto eu achei muito importante. Mas a IA, Taíde, eu volto ao ponto aqui.
que é moda, o que não é moda, né? A IA veio para ficar, não é moda, tá? Mas tem que tomar cuidado com a palavrinha hype. Certo. Né? Eu só vou colocar e vou investir numa IA, numa solução de inteligência artificial, se ela gerar propósito. É a mesma coisa do RP. Porque senão você está colocando uma solução na sua companhia, está trazendo um custo desnecessário. Você está tirando a potência do seu negócio. E todo negócio ele tem um viés financeiro, tem um viés de gerar valor para alguma forma. E você está roubando um pouco disso, né? É colocar tecnologia a propósito de algo. Se você não consegue responder isto, é melhor você não fazer. Ou você vai criar aqueles projetos ocos, né? Que você não consegue medir. Por que eu fiz isso? Por que eu gastei energia? E você, então, tem já a visão que a IA, ela veio para ficar. Totalmente. Ela veio para ficar. Você acha que com a IA, até mesmo a aceleração do meu negócio, ela acontece com mais facilidade? Ou eu preciso ter uma maturidade? Porque muito hoje se fala, IA isso, IA aquilo, a maior IA é não sei o que, a IA está evoluindo. Mas o quanto que eu consigo mapear ou entender que a IA, ela vai mudar meu negócio e vai me ajudar, né? O que eu preciso saber, qual o caminho, né, de análise, como você falou, de indicadores assim por diante, que eu preciso para saber, cara, se eu colocar IA aqui vai me agregar X%. O que eu preciso? Qual que é o caminho que você vê de melhor percorrido, assim, o caminho das pedras perfeito, vamos dizer? Tá. Vamos tentar isso. Por isso que é uma pergunta bem complexa. Tá? Da mesma forma, né, que um cara que vai implementar um RP precisa saber minimamente do RP para transformar a potência dele em coisas de negócio, o cara de TI, né, ou o cara de negócio que deslumbra um resultado e que conhece aquela IA tem que faz o match dessas coisas. Ó, eu posso usar aquela tecnologia para resolver um problema, né? Tecnologia no meio, fim como problema, sempre, né? Propósito. Mas eu tenho 50, tem uma infinidade hoje de soluções de inteligência artificial no mercado. As agênticas, as A, B, C, D, E, tudo quanto é tipo, tudo quanto é custo, né? E aí, você tem que escolher bem isso. E para escolher bem isso, você tem que conhecer. E para conhecer, você tem que testar, você tem que usar, né? Você tem que ter visto algum case, ter que visto algum benchmark, né? Ou seja, você vai ter que ter alguma influência para conseguir ter o know-how necessário para poder desafiar aquele escopo de negócio, para transformar aquilo em resultado através daquela tecnologia. Estou falando o caminho básico, certo? Perfeito. Posto isto, é o mesmo raciocínio, né? Ou seja, eu vou usar uma IA com segurança sobre uma base de dados sólida que eu falei lá agora há pouco, né? Uhum. E deslumbro que com isso eu consigo gerar um dash aqui de financeiro que eu demoraria uma semana para fazer em 1 minuto, né? Cara, você resolveu um problema, né? Ou vou te dar uma visão em real time aqui de um cenário de negócio que eu demoraria 8, 10 horas para fazer, que se eu tiver no minuto seguinte, eu desvio mais para cá a rota da minha área de comercial e ganha uma vantagem competitiva no corrente. Pô, é sensacional. Isso é perfeito, né? Para o negócio. Fazer, né? Então, é assim que são construídas as IAs, as ideias de IAs, né? E geralmente você vai ter a duplinha lá, né? Vai ter um pensador de negócio super aquecido com toda essa dinâmica da IA, o que ela pode e o que ela não pode fazer, né? E um cara de TI lá que conhece um pouco mais disso, né? Empurrando tecnologia para cima deles, conectando esses insights para poder propor uma ideia. Em algum momento, esses caras vão ser um só. Você percebeu? E assim, você acha que quem não está utilizando hoje IA dentro do seu RP já está perdendo muito negócio? Já está arcaico no seu business? Então, por exemplo, se hoje eu não tenho uma IA no meu ERP, eu estou perdendo o negócio? Hoje você já tem essa visão? Acho. Muito a mesma coisa.
o Robson quer inserir alguma coisa, a gente não para, tá? Eu interrompi você no fim da tua pergunta, porque daí ele volta respondendo. Tá? Se você precisar repetir a pergunta, se ele não lembrar dos detalhes, você repete. Mas o Robson quer fazer uma adendo. Eu sugiro o seguinte, você faz essa resposta, James, depois você pode introduzir um exemplo prático, que é onde você acha que tem que falar, a história da IA Do AWS. do AMS, aquela primeiro do AMS, puxa o gancho do AWS, só o gancho, porque ainda a gente precisa elaborar mais ela, certo? E depois, para finalizar, outro... Mas será que pode falar da AWS? Acho que pode, né? Pode. Nome do parceiro. Sem dúvida. E depois, como se fosse um outro bloquinho, você falar, um exemplo prático é se for dados convivência. Só puxar o gancho. Dados convivência. Vamos conviver a transição do SAP SCC para esse for os dados. Eu acho que essa é uma pergunta que ele podia fazer. É uma pergunta das entranhas de TI lá, né? Pensa assim, ó. Você formular a pergunta aí. Você tem o velho. Você tem RP velho. Certo. Como é que você põe o novo? Você liga no outro dia e sai funcionando? Né? Não acontece isso. Mas foca em dados. Vamos focar Foca no dados, segmento né? específico. Dados. Pra Tá ser bom. Um exemplo prático. Por quê? Porque aí esse é um módulo que eu posso fazer um gancho sozinho depois. Beleza? Mano. Então, esse gancho da IA responder e ir para o AWS, Bedrock, AMS, vai ser um gancho. O de a gente fazer o diagnóstico da arquitetura é outro. E esse do Bom convêncio ponto. dos dados é outro. Não, legal. Eu não estava pensando em entrar nos detalhes, mas é um bom ponto. Bom ponto. Você vai repetir a pergunta, Fechou. repete a pergunta melhor, porque daí ele não precisa ficar tentando lembrar o que vocês falaram, que vocês já introduziram outras coisas. Repete sua pergunta. Tá boa a dinâmica aqui? Hã? Tá boa a dinâmica? Tranquilaço. Pode. Porque às vezes dá uma gaguejada, dá uma... Não. Eu vou aproveitar até fazer um negócio aqui que tá me enlouquecendo, velho. Pode ficar. Ninguém vai reparar, mas tudo bem. Puta, esse baleiro tá Só um me minutinho, peraí, enlouquecendo, gente. meu irmão. Alô? Sou eu quem tá falando? Tudo bem, você pode me ligar daqui umas 2 horas, por favor? Tá bom, obrigado. Tchau. Desligar isso aqui. Espera ele voltar, porque senão o barulho da porta vai... Não, perfeito. Vai lá. Eu já peguei uma aguinha já. Quer mais água aí, gente? Já, peguei aqui. Já. Eu pus aqui embaixo, eu tô tomando água, falei bastante. O Ataíde tá fazendo pergunta difícil aqui. As perguntas que ele tá fazendo para um cara de TI tem que você pensa, puta que... Cara, eu tô felizão com a aula que eu tô tendo aqui. Só, ô, James, vem um pouquinho mais pra cá. Aí, ok. Não vai um pouco muito mais pra trás aí, não, cara. Tá bom, Pra não sair do centro da cena lá. manda lá. Vai. James, como a gente está falando muito sobre IA, né? Hoje, você acha que quem hoje está implementando um ERP, assim por diante, não coloca IA hoje nas suas atividades, nas suas rotinas, já está perdendo o mercado? Já está fora do business? Por exemplo, meu concorrente colocou um S4, que seja um ERP, ele está com a IA. Eu já estou perdendo o mercado? Se eu não estou colocando IA, se eu não estou investindo nessa relação entre ERP e IA? Tá perdendo em muito. Não é muito, não é pouco não. Né? A IA ela veio para ficar, não é moda, e ela acelera muitas coisas, seja em projeto, seja em mapeamento de tecnologia, seja em negócio, gerando os negócios, né? Com os seus agentes, reduzindo TCO de empresas, né? Enfim, a IA ela revoluciona, desde que bem aplicada, desde que você ache propósito, desde que você tenha dados confiáveis, lembra? Nós temos nossas conversas. Dados. Super importante. Então, um projeto hoje ele tem que ser construído premeditando que qualidade de dado eu tenho que ter, né? Justamente para que eu surfe essa onda da IA, né? Porque senão agora você tem uma dificuldade extra para adotar essas coisas, isso o concorrente está fazendo na sua frente, né?
Então, veja que IA, ela é necessária, né? Mas ela a consequência do sucesso dela está não só no aplicar IA, estão nas ações que você já premeditou antes, que você já embarcou nos seus projetos antes, né? De qualidade, padrões, etc. Isso é super importante, tá? Para ter sucesso no IA. E principalmente segurança, né? Você tem que fazer a aplicação de uma IA hoje dentro de uma empresa, né? Pensando na segurança. Que eu vou expor algum dado meu, E bom. né? Como é que eu controlo isso? Né? Como é que eu consigo colocar uma cadência e controlar quanto ela vai custar? Uma coisa é você abrir uma LLM aí qualquer, né? Um Gemini, uma coisa da Anthropic, enfim, tem muitas, para meia dúzia de pessoas. Outra coisa é abrir para 18 mil pessoas. Como é que você faz? Como é que você controla a segurança, o custo disso? Então, são todas variáveis importantes, mas sim, a empresa precisa superar tudo isso e escalar em massa o uso disso, porque isso traz muito resultado. Tá. Quando a gente fala, tenho que colocar IA, tenho que pensar em dados. Hoje, a minha IA tem que estar direcionada ao meu dados ou à minha rotina, né? Como você testificou, posso ter agentes, posso ter mentes pensantes, mas hoje a IA, ela tem que atuar para criar dados que realmente vão ser mais rápidos, mais ágeis e confiança, ou não? Ela, de acordo com uma diretriz, uma rotina de uma pessoa, ela tem que basear nos dados dela para ela tomar uma ação. Depende. Né? A IA hoje, a IA agente, que ela é capaz de transformar dado. Né? Ela cria um dado que não existia a partir de um dado de problema. Certo. Então, ela pode tanto gerar dados, né, gerando informação útil para a sua empresa, que até então não existia, ou até processando, fazendo tarefas, etc. Então, você consegue mesclar essas coisas. Tá? E, de fato, ela veio para substituir, por exemplo, como falou, errei um pouco aqui, gente, que você pode colocar ela a favor do seu negócio, por exemplo, para fazer um processo até então manual de um input de uma tela, etc. Se você pode substituir essa pessoa colocando simplesmente um agente, desde que você ensine ele a operar como aquele recurso que você tinha operando. E ele vai gerar dado igual geraria uma pessoa humana ali fazendo um input, aliás, até melhor, mais rápido, mais eficiente, sem erros, né? Trabalha 24/7, né? Fica ali a todo vapor. Exato. Né? Mas tem algum projeto que você tenha participado, alguma ação que você auxiliou nessa criação? E qual foi um desafio que você teve com isso? Sim, muitos, né? Mas eu vou citar um particular aqui que me chamou bastante atenção. Eu participei de um grupo aqui que estudou as IAs, por exemplo, do parceiro AWS, né? Certo. Que hoje eles suportam lá todos os RPs da Natura, né? E lá duas IAs que me chamaram muita atenção lá, na verdade é uma só, mas a consequência delas é o Bedrock e o Agent Score, né? Impressionante o que ela é capaz de fazer, né? O que ela faz? Ele consegue se conectar a uma base, um S4, um Salesforce, um ServiceNow, qualquer outra solução que esteja ali num contexto de landscape de TI, através do que a gente chama de API. Estou baixando um pouco o nível da conversa aqui. Não, para quem aí está um pouquinho perdido, é mais parte técnica. Isso, né? Ela consegue se conectar diretamente a essas bases através de API, usando MCP Service, etc. E evita, obviamente, o uso de uma base regular, assim, uma base temporária. Ou seja, não tem que apontar para um link, aponta dentro da aplicação, né? E ela consegue tratar esse dado de forma real, online, né? Eu achei isso muito bacana, né? E dá para explorar muito isso, muito, né? Dá para explorar desde mapeamentos de landscapes inteiros, né? Como eles operam, onde estão as suas fragilidades, os seus pontos de controle, né? Até explorar uma solução como o SAP, ou como um Salesforce, ou como um ServiceNow, trazendo informação, processando e devolvendo ela
com algum nível de processamento. Então, eu achei incrível a solução da AWS, né? E tudo isso de forma Me chamou a automática. atenção. Coloquei lá um promptzinho, ele já Não sei faz. se tão automática assim, sabe? Mas pelo menos com bem orientado ali com a área de TI, eu acho que precisa ainda. Dá para extrair resultados incríveis aqui, né? Estou dizendo aqui que trabalhos de mapeamentos que demoraríamos horas para fazer, né? Ou que precisaríamos de soluções equivalentes a um LinaX da SAP, que faz o mapeamento de arquitetura, você conseguiria fazer de forma muito, não vou dizer exatamente igual, mas muito rápida com soluções como essa. Nossa, impressionante. Esse é um exemplo de tecnologia embarcada aqui através da inteligência artificial, né? Nossa, impressionante. E falando muito sobre RP, né? Eu tô lá hoje na minha empresinha com um SAP ECC, um SAP Fiori, assim que seja, né? Hoje, para eu mudar para um atual ou mais atualizado, né? Vamos supor um S4, né? Se eu pegar uma IA, assim, ó, pega esse daqui, tira da garrafinha, coloca numa canequinha que é a atualização. A IA consegue fazer isso automaticamente para mim? É só eu plugar lá, faz e acontece ou não? Pode, né? Vai funcionar? Não, né? Não tem mágica ainda, né? Se você decidiu na sua empresinha sair do seu RP básico, não importa qual seja, ir para um outro, volta ao meu ponto. Qual é o propósito? Senão é melhor você ficar no velho, né? E a IA não vai resolver o seu propósito, né? Você tem que pensar o que você quer fazer, o que paga a conta. Perfeito. Né? Pagou a conta, como você vai fazer, aí você pode colocar IA, né? Ainda você não vai fazer, aperta um botão aqui e vai aparecer ali, né? Mas ela pode te gerar muitos aceleradores para ajudar a sua consultoria implementadora, para ajudar o pessoal que vai pensar em dados, né? A levar de um link para o outro, etc, né? Aí o pessoal da Colebs faz isso muito bem, né? A Colebs, pessoal, nosso patrocinador, né? Que é um dos melhores aí. Exato. Então, você tem várias formas de fazer, de usar a IA, né? Mas não podemos abstrair da forma que você está dizendo, assim, aperta um botão aqui numa IA, ela vai aparecer um RP ali. Isso ainda não é possível, tá? Ou se você conseguir, talvez você não vá fazer bom uso desse RP, porque você não conhece ele, né? Mas veja, Thaída, que tem... Vou dar um exemplo para não ficar no abstrato aqui, de soluções que de fato me impressionaram. No Safari do ano passado, lá em Orlando, eu tive a oportunidade de testar ao vivo, lá num palco, né? Gastando todo o inglês lá, né? Uma solução chamada Walkman. Não conheço, o que ela faz? E aí eu achei muito interessante aquilo, porque você pega uma tela eu fui o test drive lá no palco, né? Tem uma tela de um pedido de venda. Então, eu estou vendendo algo para alguém. Eu sou uma empresa de B2C, tá? Tela do SAP. Eu nunca vi aquela tela ali, porque a tela, obviamente, ela leva componentes que são intrínsecos daquela empresa, naquela situação, que eu não conhecia. Era uma empresa lá ia vender prancha de surf, né? Não é meu negócio, não é minha região, nada, não conhecia nada daquilo. O cara lá, que estava puxando a dinâmica, falou: senta aqui, James, e faz você um pedido para a plateia ver, e você vai conseguir fazer. Tudo, vai aparecer todos os campos, você vai conseguir fazer o pedido. E de fato, né, eu sentei ali, e a hora que eu ia passando campo a campo, o código do material, código do fornecedor, a ferramenta, o Walkman um espelho que fica sobre a tela essa tela, que vai me induzindo a que informação eu coloco em que sequência. Caramba. É como se eu tivesse um treinamento em tempo real com inteligência artificial que entende exatamente o movimento que eu estou fazendo. Aqui achei aquilo fantástico. Eu falei, imagina o poder disso num processo de change management, né? Porque é um dos obstáculos a serem superados num grande RP. Você colocou um grande RP para funcionar, imagina a capacitação de gente, transformação de mentalidade, né? Agora você larga o velho, agora você vai usar o novo, né? Você vai ter que fazer isso, mas ainda assim, soluções como essa,
auxiliam a adoção, né? Auxiliam o uso. E, pô, imagina, né? Fantástico. Evitam chamados, né? Dúvidas, erros, né? Em momentos de estresse, enfim. Fantástica a solução. Ali eu falei, agora eu estou vendo aqui um caso real de IA na prática para Change Management. James, quando a gente fala, então, hoje, atualmente, eu tenho um RP, né? Por exemplo, é o SAP ECC e eu quero mudar para o S4, né? Hoje eu sei que eu já tenho dados dentro do meu ECC, né? Para eu migrar para um S4 é tão simples assim? Eu só falo assim, vou continuar a mesma tabela, a qualidade é a mesma, eu tenho a mesma estrutura, já se aplica para o outro ERP ou não? O que eu preciso pensar para garantir realmente a qualidade dos meus dados? Tá. Essa é uma pergunta importantíssima e talvez central numa discussão, porque a gente falou que o dado é o petróleo aí das empresas. Petróleo, né? Das empresas, pessoal, dados. Vamos lá, se você tem um RP simples e vai para um RP mais sofisticado, moderno, e vai pensar no composable que nós falamos, quer dizer que essa informação não está só dentro do seu RP, pode ser distribuída em outras soluções, né? Uma solução de compra, uma solução de RH, etc. Então quer dizer que se você já conseguiu fazer esse RP novo, do jeito padronizado, né? Com essa inteligência toda, qual é a camada de dados que você vai usar sobre isso? Onde você vai procurar o dado, né? Tem N formas de fazer. A SAP mesmo disponibiliza produtos, né, como o DataSphere, né, onde você coloca uma camada de dados sobre o seu RP, onde rodam as inteligências artificiais, inclusive, como a Joule, etc. Né? E outros parceiros da SAP, como o próprio Databricks, né? Que também é um banco super reconhecido no mercado e dentro dele é mais que um banco, né? Ele é todo um ecossistema ali de gestão de dados que também tem suas inteligências artificiais. E rapidinho, pessoal, não esqueçam, esse papo de dados a gente vai ter novamente no próximo episódio com o James, tá? Só para isso. É só para isso, para a gente aprofundar mais nesse petróleo que é tão importante para todo mundo, né, James? Então é bastante importante isso, então fiquem atentos para o próximo episódio que a gente vai falar só de dados. Pode continuar, James. Porque esse é um capítulo, né? É um subcapítulo de uma implementação da RP, é um projeto à parte, né? Mas que tem que estar lá conectado porque é muito importante, né? É onde você vai guardar o que de valor produziu todo esse ecossistema, são seus dados, como você vai consumi-los, né? Então aí tem as ferramentas do DataSphere, tem o Databricks, tem outras formas de conectá-los, né? De novo aqui, né? Os parceiros aí como a Collabs faz isso muito bem, né? Enfim, este é outro oceano azul, né? Tem que mudar a cor já, né, Thaí? Tem muito azul aí, né? Tem muito azul. Vamos colocar aí um verdinho. Beleza. Pessoal, pra gente finalizar agora, James, me dá assim, pra gente fechar com chave de ouro, um conselho imprescindível para quem quer trocar de RP. Assim, cara, pense nisso que é o caminho das pedras real. Boa pergunta, vamos escolher bem. Não foque na tecnologia como fim. Foque como meio. Procure uma alavanca de valor para ela. Acho que aí você vai fazer boas escolhas, né? Então esse é meu conselho aqui para quem vai pensar. E claro que por detrás dessa minha frase aqui tem tudo que nós falamos, né? Parece é bem complexo, né? Pensar em tudo, mas é o assunto do momento, assim. Não tem como fazer isso de uma forma simples, rápida, né? Sem que você coloque tudo isso para funcionar na prática. Perfeito. Pessoal, então ficamos por aqui. Nosso primeiro episódio do Pod Adataid. Agradeço grandemente a todos vocês que estão nos assistindo. Principalmente você, James. Muito obrigado. Obrigado eu. Foi excelente. Obrigado pela oportunidade e pelo papo. E no próximo episódio nós vamos falar sobre dados. Então não se esqueçam. E agradecemos muito também o nosso parceiro Collabs, que nos proporcionou esse bate-papo, né? Então, quem tiver dúvidas, entra lá, collabs.com.br e entre em contato conosco. James, muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade, excelente papo. Excelente. Tamo junto. Valeu, pessoal, até mais.